Oi para você que me acompanha, aqui Alex Cavalcante para mais um podcast e de neurobiopsicossocial. Eu quero falar de a psicanálise e trazer para você um conceito daqueles momentos das quais você às vezes acha que esqueceu ou que agiu de forma errada, um lapso, os famosos atos falhos. Eu quero trazer uma visão psicanalítica de Sigmund Freud e eu tenho certeza que você vai fazer muito uso dessa informação. Então fica comigo nesse podcast e entenda por que os atos falhos estão mais na sua vida do que você pode imaginar. Aprenda com isso. Paz e bem, vamos em frente. Nós trazemos a psicanálise quando o assunto é sonhos, libido, pulsão de vida, pulsão de morte, o desenvolvimento sexual e outras questões como recalque que trazem à tona a nossa vida, a vida real. Conhecer sobre essas questões vai ajudar você a ir além, a enfrentar os medos, os desejos e verdadeiramente ficar, ou pelo menos sentir-se livre nas prisões da sua alma, da sua psique. E eu quero trazer para você hoje uma definição e alguns exemplos sobre o ato falho nessa série especial de psicanálise, onde alguns episódios vão falar sobre a definição do ato falho. Quero trazer para você também os tipos de atos falhos, da linguagem, do esquecimento e do comportamento. Vai ser muito importante você acompanhar e eu tenho certeza que isso vai te ajudar você na sua vida social, nos seus relacionamentos e no seu nível de autoconhecimento. Você já ouviu falar de atos falhos, seja no trabalho, seja na família, um livro, um filme? Na verdade, esse termo é uma observância de Sigmund Freud para o aspecto do erro, onde ele diz que o erro chega a ser praticamente uma informação. O erro não é bem um erro. Então, para Freud, o erro tem um valor, tem um dado. Isto é, gente, quando vemos um erro como um simples erro ou um simples acaso, a gente começa a julgar como erro, mas não tiramos aprendizado disso. E só acontece um aprendizado quando nós atribuímos um erro de alguma forma com uma dignidade científica, vamos chamar dessa forma. E aí é que nós encaramos esse erro como um dado importante que revela, guarde essa palavra, revela o seu comportamento e até coisas que você no futuro pode fazer. Uma espécie de previsão do que está recalcado ou guardado que escapuliu e veio à tona. Grave que em português nós utilizamos o termo ato falho para designar três coisas importantes, tá? Erros na linguagem, e aí eu me refiro à escrita, eu me refiro à fala e à leitura. Erros de memória, ou seja, os esquecimentos comuns do dia a dia ou não tão comuns assim, e os erros de comportamento. Eu estou falando de quebrar alguma coisa, de tropeçar, de cair. Linguagem, memória e comportamento. E é nesse sentido que nós queremos trabalhar que esses erros, eles não são por acaso. Você pode até repetir aí, os meus erros não são por acaso. É isso mesmo, Alex? Correto. Mas alguns erros, principalmente os erros das quais chamamos de atos falhos, eles podem ser sinais das formações de um compromisso, ou seja, de um vínculo entre o inconsciente e o consciente. É um tipo de foi sem querer querendo, sabe? Do Chaves, é mais ou menos isso. Então, conscientemente, a pessoa julga não querer cometer tal erro de linguagem, de memória ou de comportamento. Mas inconscientemente tem uma explicação muito causal. E é isso que nós queremos trabalhar. Qual que é a causa disso? Alex, quer dizer que os meus erros, na verdade, é a minha verdade? É por aí. Os erros não são apenas erros, falhas sem nenhum tipo de significado. Não é falha. Se a gente investigar o porquê que essas coisas acontecem, nós vamos ver que, por um outro ponto de vista, o erro é um acerto indireto, gente. Tem uma frase famosa de Shakespeare, criador do personagem, por exemplo, Chespirito, do Chaves, que expressa muito bem, foi sem querer, querendo. Esse é o conceito. Um ato falho foi sem querer, conscientemente falando.
mas ele é um querendo de forma inconsciente. Você entende aí? A ideia de você trazer que em consciência eu não quero, foi sem querer. Mas do ponto de vista inconsciente, algo produziu esse erro, esse ato falho, seja ele na sua linguagem, do ponto de vista da escrita, fala e leitura, da sua memória, que são os esquecimentos, e no comportamento, cair, quebrar, tropeçar e etc. É disso que eu quero falar com você, inclusive agora, no nosso próximo episódio. Então acompanha e vamos para a nossa parte 2. Paz e bem, vamos juntos!